Olá pessoal, eu sou o Vitor e estamos aqui em mais um vídeo do canal Nerd Profeta. E o nosso mantra é possível você ter uma fé, ser cristão e ainda ser um gamer e nerd? Nerd Profeta, prazer. Hoje vamos falar de uma ótima franquia de games clássica e que é uma de minhas preferidas, claro. E citando alguns de suas principais referências bíblicas, sejam diretas ou não. Então, vamos falar de The Legend of Zelda, é isso aí. Mas, antes de começar o nosso papo aqui, quero pedir a você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe e ajude este humilde canal a crescer. Estamos também na Twitch, onde fazemos nossas lives de gameplay ao vivo. Você pode clicar no coraçãozinho lá e segue a gente, né? As outras redes sociais você pode conferir na descrição do vídeo. Então, vamos lá! Não vou apresentar a série Zelda aqui, já vou levar em conta que todos a conhecem. Basicamente, um resumo do resumo seria que Link é um guerreiro que sempre combate o mal, muitas das vezes representado pelo maligno Ganon ou Ganondorf, né? E assim protegendo a princesa Zelda e o reino de Hyrule. No início da história de Hyrule, a terra da franquia Zelda, o primeiro evento registrado é a criação do céu e da terra. Ou seja, já vemos uma referência direta aqui no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no decorrer dos princípios, né, da história de Hyrule, também podemos fazer um paralelo do início da história da humanidade, descrita também no livro bíblico de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O primeiro jogo na linha do tempo, The Legend of Zelda Skyward Sword, cita que a Terra estava cheia de corrupção e violência. Esta é uma história que vocês humanos passaram de geração em geração. Ele fala de uma guerra de escala e ferocidade incomparáveis, como nunca mais seria vista. Em um dia escuro e fatídico, a terra se partiu amplamente e forças malévolas saíram da fissura. Eles montaram um ataque brutal contra as pessoas da superfície, levando a terra a um profundo desespero. Eles queimaram florestas até as cinzas, sufocaram as doces fontes da terra e assassinaram sem hesitação. Eles fizeram tudo isso em sua luxúria para tomar o poder final protegido por sua graça, a deusa. O poder que ela guardava era sem igual. Transmitido pelos deuses antigos, esse poder deu a seu detentor os meios para tornar qualquer desejo uma realidade. Tal era o poder do poder supremo que os antigos o colocaram aos cuidados da deusa. Cena de abertura de Skyward Sword. A deusa Hylia salva a humanidade com a civilização voadora Skyloft, separando-os das trevas do mundo abaixo. Essa parte é uma referência ao dilúvio descrito em Gênesis capítulo 6 e 7, e aqui citamos o primeiro versículo do capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio dessa geração. Skyloft seria a arca de Noé, que separou ele e sua família da inundação e trevas sobre o mundo. E claro, não podemos esquecer de... Atenção, se você ainda não jogou o game Skyward Sword, que é o primeiro jogo na cronologia de Zelda, você terá sérios spoilers adiante. Não podemos esquecer dessa referência que temos com a deusa Hylia e com nosso Senhor Jesus Cristo. Hylia deixa de lado sua divindade e assume a forma mortal na primeira Zelda e em sua linhagem subsequente, né? Vide a referência bíblica. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7.
Ainda falando de Skyward Sword, temos a batalha final do Link contra o vilão principal da história, que eu não vou citar aqui para não dar spoilers, né? Este, ao ser derrotado, diz que ele será sempre uma maldição para o herói e a deusa. Isso referencia um dos pilares da teologia descrita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O versículo cita o início da humanidade, a primeira família, Adão e Eva, que aqui representa a humanidade. O versículo deixa claro a eterna luta do ser humano contra o pecado, no qual o game referencia isso na luta eterna entre a descendência de Link e Zelda contra a linhagem do vilão principal de Skyward Sword. E claro, não podemos esquecer da Triforce. A Triforce no mundo de Zelda resumidamente são 3 relíquias em forma de triângulo, deixado pelas deusas e que se juntas realizam o desejo de quem a obtém. Cada uma representa uma virtude, que são poder, coragem e sabedoria. Em um paralelo bíblico, podemos citar uma referência da Triforce com a Trindade Santa. Deus Pai é o Todo-Poderoso, Triforce do Poder. Jesus Cristo, o Filho, nos dá a coragem, a Triforce da coragem, necessária para os desafios da vida e através de nossa fé nele. E o Espírito Santo nos dá a sabedoria através de sua presença conosco, Triforce da sabedoria. Podemos citar também algumas passagens bíblicas referenciando cada parte da Triforce, como por exemplo, o poder de Sansão, mostrado em Juízes capítulo 14, poder este que vinha de Deus, a sabedoria do rei Salomão, 2 Crônicas capítulo 1, e a coragem de Davi, 1 Samuel capítulo 17. Concluindo, espero que vocês tenham gostado dessas referências e paralelos bíblicos na franquia Zelda que abordei aqui. Claro que não abordei a franquia toda, pois são muitos games e ficaria algo muito extenso, mas citei os que achei mais interessantes para vocês. Que possamos ter o poder que vem de Deus para saber usá-los nos momentos certos para derrubar os obstáculos e não nos corrompermos como Ganondorf ou o rei Saul, em 1 Samuel capítulo 16. Que possamos ter a sabedoria divina para saber lidar com os desafios do dia a dia, assim como a princesa Zelda ou o rei Salomão, em 2 Crônicas capítulo 1. E que possamos ter também a coragem do Senhor para não nos deixar intimidar pelas pedras e tropeços da vida e sempre seguir adiante, mesmo que as pessoas não esperem nada de você, como é o herói Link, que muitas vezes é apenas o aluno dorminhoco, ou um sobrinho, ou um ajudante de ferreiro, etc. Aos olhos dos homens, ele não é ninguém, mas ele tem seu propósito e sua firme coragem, como também foi o rei Davi, 1 Samuel capítulo 16, que ninguém esperava nada de um simples pastor de ovelhas, mas ali seria um dos maiores reis de Israel com uma coragem divina. É isso aí, pessoal. Espero que essas referências tenham aguçado a curiosidade de vocês para a Bíblia. Fiquem com Deus e até a próxima aqui no Nerd Profeta. Tchau!